Olá, queridos, tudo bem com vocês? Continuando então o nosso videozinho aí. Antes nós falamos aí sobre unidades de medida, falamos aí um pouquinho sobre tempo, falamos um pouquinho sobre quilômetro, hectômetro, enfim, decâmetro, metros, decímetro, centímetro, falamos um monte de coisa assim, falamos um pouquinho sobre notação científica. E agora a gente vai entrar na nossa matéria, assim, de verdade, que nós falaremos aí um pouquinho sobre cinemática, tá, gente? É muito importante você saber essa matéria, porque é uma matéria que é muito cobrada aí. Você que vai fazer prova do Cefet, meu querido, já caiu muita questão aí e creio que continuará caindo. Você que vai fazer prova do aprendiz de marinheiro, você que já está no ensino, você que planeja estudar no ensino médio e tudo mais, planeja terminar o ensino médio e fazer prova para marinha, aprendiz de marinheiro, cai bastante. Você que vai fazer prova do Enem também cai. Então, não tem como fugir disso aqui. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre cinemática, que é uma matéria muito importante da física. Vamos lá? Então, pessoal, cinemática, ele vai descrever o movimento dos corpos, né? O estudo dos movimentos. Beleza. E aí, pessoal? Para eu saber sobre o estudo dos movimentos, pessoal, eu tenho que saber o que é um deslocamento. Eu tenho que saber o que é uma distância que é percorrida. O que é o deslocamento escalar, pessoal? É a diferença entre a posição final e a inicial. E a distância percorrida é quanto efetivamente esse móvel meu percorreu, algum móvel. Até eu mesmo posso percorrer uma distância. Por exemplo, eu saí daqui de Belford Roxo, fui lá para Nova Iguaçu. Eu percorri uma distância, sim ou não? Beleza. Agora eu vou exemplificar para vocês aqui nesse momento, tá? Olha aqui essa figura aqui. Vocês estão vendo? Muito interessante. O móvel começa o movimento da posição -1, certo? E termina na posição 3 metros. Então ele começou aqui, nesse ponto, -1, e terminou aqui em 3 metros. Beleza, gente? Show de bola. Qual foi o deslocamento escalar? E qual foi a distância percorrida? Pessoal, distância percorrida não tem nem o que a gente pensar. Distância ela percorreu 1, 2, 3, 4. Então, distância percorrida, 4 metros. Agora, qual foi o que ele está perguntando aqui? O deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar que nós falamos anteriormente? É a diferença entre a posição final e a posição inicial. A posição final dele foi qual, pessoal? Ele partiu daqui e foi para cá, não foi? Então, a posição final dele foi 3, não é isso? Então, eu vou colocar o 3 aqui. Não é isso que nós falamos? Que é a diferença entre a posição final e a inicial. Então, vou colocar aqui diminuir. Final menos inicial. Então, 3 menos, que é a diferença. E qual foi a posição inicial? -1. Então, 3 menos -1. Muita gente erraria essa questão porque só colocaria 3 menos 1, que colocaria 2 aqui. A pessoa já errou a questão. Mas o que nós temos aqui? Ó? 3 é a posição final menos a posição inicial. Então, 3 menos da fórmula, menos 1, que é o local de onde ele partiu. Não é isso? 3 menos menos 1, menos com menos dá mais. Então, ficaria 3 mais 1, que é igual a 4. Então, deu para entender a diferença entre deslocamento escalar e distância? Lembrem-se de fazer isso. Aqui dei igual os números, mas nem sempre vai ser assim, dessa maneira, igual. Beleza, gente? Então, tem que saber a diferença entre deslocamento escalar e distância. Tranquilo, gente? Muito tranquilinho de entender. Vamos para um próximo aqui. Olha aqui, esse daqui eu vou complicar só um pouquinho para vocês aí, mas é bem tranquilo, tá, gente? O móvel começa o movimento na posição -1. Começou aqui nessa posição aqui, ó, -1. Vai até a posição 3 metros. Veio para cá. E termina o movimento na posição 2 metros. Certo? Então, foi daqui para cá e voltou para cá. Beleza até aí, gente? Muito tranquilo de entender. Qual foi o deslocamento escalar? Qual foi a distância percorrida? Né? A distância percorrida é simples. Ele foi do -1
até o menos 3. Então, 1, 2, 3, 4. Depois ele voltou aqui para o 2. Então, ele voltou mais um, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros. Não tem o que você errar aí. O problema todo é aqui, né? Ele quer saber o quê? O deslocamento escalar. Distância nós achamos 5. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, qual foi o quê? O deslocamento escalar. Como é que é o deslocamento que nós falamos? É diminuir a posição final pela posição inicial. Não é isso que nós explicamos? Então, qual foi a posição final dele aqui? Exatamente, foi o 2. Muita gente iria colocar o 3 e iria errar, e feio essa questão. Então, lembra que eu falei para vocês? Aqui deu igual, mas aqui vai dar diferente. A distância vai ser diferente ao meu deslocamento. Então, olha aqui. 2 é o que? É a minha posição final. E a minha posição inicial, menos 1. Então, aqui 2 menos 1. 2 menos 1, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3 metros. Beleza, gente? Então, deu para entender direitinho a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Tranquilo, gente? Muito tranquilo de entender. Um outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Se o móvel inicia o movimento na posição menos 3 e termina na posição 3 metros, qual será aqui, então, o meu ΔS? O que é o ΔS? Vamos lá. Vou voltar aqui. ΔS é o deslocamento escalar. Então, vamos de novo aqui. Então, ele começa aqui na posição menos 3. Não é isso? E termina na posição 3. Beleza? Então, quanto é o ΔS? Só diminui final menos inicial. Final é 3 menos 3. Não é isso? Que é onde ele terminou. 3 menos menos 3, menos com menos a mais. Então dá quanto? 3 mais 3, que é igual a 6 metros. Beleza, gente? Se o móvel inicia o movimento na posição 3 metros. Então ele começou aqui, ele não começou mais aqui, ele começou aqui. Não é isso? Começou aqui, 3 metros, e termina na posição menos 3. Então ele terminou aqui, começou aqui, terminou aqui. Ele quer saber o ΔS, ele quer saber o deslocamento, beleza? Então vamos lá. Final menos inicial. Aqui já é o contrário, aqui é o contrário desse. Então começou aonde? Vamos lá. Ele iniciou o movimento na posição 3 metros. Então ele iniciou aqui e terminou aqui. Então final, que é o menos 3, menos inicial, que é o 3. Certo? Menos 3 com menos 3, menos 6 metros. Tranquilo de entender, gente? Muito tranquilinho, né? Vamos para o próximo. Isso é importante. Velocidade média, pessoal. Velocidade média é a razão, ou a divisão, ou a relação entre espaço pelo tempo, ou deslocamento em função do tempo. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a gente fala muito de velocidade média quando a gente fala assim de carro, né? Ah, fulano bateu, mas ele estava numa velocidade de 80, 90 km por hora. Isso é velocidade média, tá, gente? A velocidade média ela pode ser expressa tanto por quilômetros por hora quanto por metros por segundo, tá, gente? Então, velocidade média é a ação entre o deslocamento escalar e o tempo, tá? Dividindo os dois. Tempo expresso geralmente em horas ou segundos. Espaço geralmente expresso em quilômetros ou metros. E velocidade média, metros por segundo ou quilômetros por hora, tá, gente? Mas qual é a medida do sistema internacional, que é um parâmetro que nós temos? É metros, segundos e metros por segundo, tá? Mas a gente pode ver um exercício, por exemplo, com quilômetros por hora, nada impede, tá, gente? E tem como transformar, porque existem exercícios que pedem quilômetros por hora, tem exercícios que pedem metros por segundo.
Então, quando eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Quando eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Por que, professor? Por que eu tenho que dividir por 3,6 e por que eu tenho que multiplicar por 3,6? Por quê? Uma hora tem quantos minutos? Tem quantos segundos, perdão? 3.600 que a gente viu no vídeo passado. Então, uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. Então, divide aí. 3.600 para 1.000. É isso mesmo. 3.600 para 1.000 dá 3,6. Então, ou eu divido por 3,6 de quilômetros para metros, de quilômetros por hora para metros por segundo, ou eu multiplico por 3,6 de metros por segundo para quilômetros por hora. Muito tranquilo de entender. Vou colocar um exercíciozinho, exemplo aqui. Mamãozinho com açúcar. É bem fácil, só para vocês entenderem. Aqui eu estou pedindo quilômetros e horas. Beleza, então vamos lá. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer uma distância de 45 km. Qual a velocidade média? Velocidade média, como eu falei, é dividir o espaço pelo tempo. Então eu tenho 45, que é o espaço, né, o deslocamento escalar, pelo tempo. Então, 45 dividido para 3, 15. 15 km por hora. Beleza, gente? Bem tranquilo de entender. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Aqui eu já estou falando de metros e segundos, de acordo com o Sistema Internacional. Determine a velocidade média desse nadador. Beleza. Então vamos lá. Espaço ou deslocamento 50 metros dividido pelo tempo, que é 25 segundos. 50 para 25, 2. Ah, professor, eu não quero por metros por segundo, eu quero por quilômetros por hora. Tanto faz. Você só vai multiplicar por 3,6, igual eu ensinei para vocês no slide anterior. Então, 2 vezes 3,6, 7,2 km por hora. Ou metros por segundo. Se eu quiser, é só dividir 7,2 por 3,6 e vai dar 2 metros por segundo. Beleza, gente? Então, isso aqui é o que rege, por exemplo, o assunto que nós estamos falando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso videozinho. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí com a nossa videoaula. E façam os exercícios, observem o vídeo, vejam, revejam. Se você tem alguma dúvida sobre como transformar de metros para quilômetros, quilômetros para metros, horas para segundos, minutos, enfim, você pode ver o vídeo anterior que eu falei sobre a transformação das unidades, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo, se Deus quiser.